Agora a gente vai fazer uma pequena revisão daquela primeira parte que nós tínhamos visto do conteúdo, para então a gente finalizar essa primeira parte e poder ver como é que a gente vai fazer uma avaliação, tá? Então essa primeira avaliação vai englobar essa primeira parte que nós já tínhamos visto, né, que é regra de 3 simples e composta. Então os dados diretamente, inversamente proporcionais, média ponderada e a construção de tabelas onde vocês vão calcular as porcentagens, então a parte de porcentagens e essa parte que a gente acabou de ver, tá? Então eu montei aqui uma listinha de exercícios que eu vou corrigir com vocês. Vou resolver junto com vocês para dar uma relembrada nesse assunto que tinha ficado ali para trás. E aí com isso a gente finaliza esse conteúdo que é para a primeira avaliação, tá? Então vamos começar aqui com 3 exercícios de regra de 3. Os 2 primeiros são de regra de 3 simples e o terceiro regra de 3 compostas. Lembrando que não importa se a regra de 3 é simples ou composta, vocês podem ter as situações inversamente proporcionais ou diretamente proporcional. Então, não é porque a regra de 3 é simples que vocês já vão fazer a regra de 3 como sendo os dados diretamente proporcionais. Pode ser a regra de 3 simples e vocês terem os dados inversamente proporcionais. Então, sempre tem que fazer essa avaliação. Não é simplesmente multiplicar cruzado, né? Primeiro avalia se conforme uma situação está aumentando, se a outra está aumentando também, ou se uma está aumentando, a outra está diminuindo. Sempre tem que fazer essa avaliação primeiro para saber se é inversamente ou diretamente proporcional. Então, aqui na primeira situação, no primeiro exercício. Um tecelão levou 12 horas para produzir um tapete à razão de 6 metros por hora. Então, ele levou 12 horas à razão de 6 metros por hora. Se ele trabalhasse a razão de 9 metros por hora, quanto tempo teria levado para tecer o mesmo tapete? Então, quanto tempo? A incógnita vai estar aqui. Bom, se ele trabalhando a razão de 6 metros por hora, ele levou 12 horas, se aumentar a razão de trabalho dele para 9 metros por hora, vai aumentar ou vai diminuir o tempo que ele vai levar para fazer o mesmo tapete? Se ele aumentar o tempo de trabalho, a razão de produção vai diminuir o tanto de horas. Então, por isso que é inversamente proporcional. Então, se essa flechinha vocês colocarem para baixo, essa outra aqui vocês vão colocar para cima, tá? Eu não consegui colocar ela de cima embaixo aqui, de cima embaixo aqui, mas está indicando que essa flechinha está para baixo e essa está para cima. Então, se aqui vocês colocarem 12 sobre x, esse aqui vai ser invertido, vai ficar 9 sobre 6. Aí depois que vocês fizerem essas frações, aí vocês podem multiplicar cruzado, mas sempre lembrando que essa fração aqui vai ter que inverter. Aí vai dar 8 horas. Então, esse vai ser o tempo que vai levar para tecer o mesmo tapete. Utilizando copos descartáveis de 175 ml, eu consigo servir 12 pessoas. Se eu utilizar copos de 150 ml, ou seja, copos menores, quantas pessoas eu conseguirei servir com esse mesmo volume de bebida? Então, usando 175 ml, consegue servir 12 pessoas. Se ele usar copinhos menores, de 150 ml, ele vai conseguir servir mais ou menos pessoas? Bom, se com 175 ml, um copo de 175 ml, ele conseguiu servir 12 pessoas, se ele diminuir o tamanho do copo, ele vai conseguir servir mais pessoas. Então, com isso também vai ser inversamente proporcional. Então, se aqui vocês fizerem 175 sobre 50, aqui vai ficar x sobre 12. Tem que inverter essa fração aqui. Então, ele consegue servir 14 pessoas, né? Depois multiplicando cruzado, 14 pessoas. A terceira é uma regra de 3 composta. As 2 primeiras eram simples. Uma equipe composta de 15 homens extrai em 30 dias 3,6 toneladas de carvão. Se for aumentada para 20 homens,
em quantos dias, então a incógnita vem aqui, conseguirão extrair 5 toneladas de carvão? Bom, então, aqui, quando vocês têm a regra de 3 compostas, vocês têm que imaginar que tem 2 regras de 3 na mesma. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, comparar onde está a incógnita com uma situação e depois onde está a incógnita com a outra situação. Então, primeiro vamos comparar aqui os dias com as toneladas de carvão. Se aumentar a quantidade de toneladas de carvão que ele quer extrair, vai aumentar o tanto de dias que ele vai precisar trabalhar? Sim. Então, aumentando a quantidade de toneladas, vai aumentar o tanto de dias. Então, vão ser diretamente proporcionais. Então, por isso que as 2 flechinhas estão para baixo. Agora, a gente vai esquecer as toneladas de carvão e vamos considerar como se tivesse uma regra de 3 simples aqui, a quantidade de homens e o número de dias. Se a gente aumentar o número de dias, o número de homens que vão trabalhar, vai diminuir ou vai aumentar a quantidade de dias que vai ser necessário de trabalho? Se aumentar a quantidade de homens, obviamente vai diminuir o tempo que vai ser necessário para extrair a quantidade de carvão. Então, são inversamente proporcionais. Então, se essa flechinha estava para baixo, essa daqui vai ficar para cima. Bom, aí sempre isolamos onde está a nossa incógnita. Então, aqui fica 30 sobre x, igual. Aí vocês... Bom, primeiro, tanto faz pegar essa ou essa primeiro. As outras 2 vão ficar multiplicadas, as outras 2 frações vão ficar multiplicadas. Essa com essa está diretamente proporcional. Então, se aqui ficou 30 sobre x, essa aqui vai ficar 3,6 sobre 5,6. Vai ficar na mesma direção, vocês não têm que inverter a fração. Agora, essa com essa vai estar inversamente proporcional. Então, agora, essa fração aqui vocês vão ter que inverter. Então, em vez de colocar 15 sobre 20 aqui, vocês vão colocar 20 sobre 15. Bem, aí, só multiplicar o 3,6 por 20, que dá 72, e o 5,6 por 15, que dá 84. Aí, aí vocês podem multiplicar cruzado, procurando sempre deixar o x para o lado esquerdo, né, que é a sua incógnita, vai dar 35 dias. Bom, esse aqui é um exercício de média ponderada. Ele está dizendo que uma empresa de comunicação, eu estou indo um pouco mais rápido, porque isso tudo vocês já viram, é só uma revisãozinha que vocês podem fazer novamente depois sozinhos, tá? Uma empresa de comunicação conta com 2 categorias de funcionários, telemarketing e diretoria. Os funcionários da primeira categoria recebem R$ 950 mensalmente, enquanto os da segunda categoria recebem R$ 9.500. Sabendo que essa empresa possui 63 funcionários no setor de telemarketing e 5 diretores, qual o salário médio pago a eles? Então, sempre que vocês têm peso, vocês vão ter que calcular a média ponderada, né? Então, aqui vocês têm 63 funcionários que recebem R$ 950 e tem 5 funcionários só que recebem R$ 9.500. Então, vocês têm aqui os salários com o número de funcionários. A média aritmética ponderada, ela vai ser dada por essas 2 somatórias aqui. Então, o que vocês vão ter que fazer? Multiplicar esse salário pela quantidade de funcionários, que vai dar esse valor aqui, esse salário por essa quantidade de funcionários, que vai dar essa quantidade aqui. Esse número de funcionários funciona como peso, né? Então, esse valor vezes esse peso, esse valor vezes esse peso. Aí você vai ter o valor multiplicado pelos seus pesos. Aí você vai somar esses 2 resultados que está aqui e somar aqui o número de funcionários, que é como se fosse a soma dos pesos. Essas 2 somatórias vocês vão substituir aqui. Então, a média ponderada vai ser o resultado dessa somatória aqui, que é o 107.350, dividido pela somatória do número de funcionários, ou que seria a somatória dos pesos, que é dividido por 68. Então, a média salarial aqui dessa empresa vai ser de R$ 1.578,68, ou o salário médio de R$ 1.578,68. Bom, e esse aqui de montar a tabela. Desejando lançar um novo produto no mercado, uma indústria pesquisou sobre os valores cobrados por uma amostra de marcas concorrentes
e obteve os seguintes valores em reais. Então aqui a gente tem o preço, né, de cada um desses valores, cada produto foi cobrado. Esse R$10, esse R$10, esse 11, tem vários com 11, 2 com 12, vários com 13, alguns com 14. Aí nessas condições, elabore uma tabela por classes de valores, iniciando com 10, que é o preço menor aqui que foi pago, e adotando uma amplitude de 4. Então essa é a letra A, que seria essa parte aqui, ó. Construir a tabela por classes de valores, começando com 10 e adotando amplitude de 4. Então 10 a 14, 14 a 18, 18 a 22, 22 a 26. Por que a gente foi até 26? Porque o maior valor aqui é 25, o preço mais alto é 25. Não tem problema que o último intervalo ultrapasse o maior valor aqui. O que importa é que o maior valor esteja incluído, tá? Bom, essa é a letra A, tá? A letra B está pedindo para indicar as frequências absolutas e as frequências relativas absolutas percentuais. As frequências absolutas, o que seriam as frequências absolutas? É a quantidade de dados que vocês têm aqui nessa lista que se encaixam dentro desses intervalos de preço. Ou seja, entre 10 e 14, quantos produtos vocês têm? Então aqui, entre 10 e 14, vai só até... O 14 não vai entrar aqui, ele vai entrar no de baixo. Então vocês vão contar só até aqui, ó, só até o 13. Então é essa quantidade de produtos que vocês têm aqui até o 13. Por isso que deu essa frequência de 10. No de baixo, no intervalo de baixo, vocês vão contar os produtos que custam R$14. Aí vai até o 17, o 18 não conta. Então aqui começa no 14, então vocês têm 2 produtos aqui e vai até o último 17 aqui, que aí vai dar 10 também. Depois agora no intervalo de baixo vocês contam o produto que custa R$18 e não vai contar o de 22, então vocês vão de 18 até o 21. Começa no que custa 18, que está aqui, e vai até o 21. O que custa 22 vocês não vão contar aqui. Então deram 15 produtos. Aí o de 22, que custa 22, vai ser contado nesse último intervalo aqui. Se tivesse algum produto que custasse R$26 aqui, aí vocês poderiam contar no último intervalo. Como não tem, vai só até o 25, que são 4 produtos. Então essas aqui são as frequências absolutas que ele está pedindo, que é a quantidade de produtos que se encaixam aqui dentro de cada intervalo de preço. E ele está pedindo a frequência relativa absoluta percentual, que é esses valores aqui em porcentagem, ou seja, a porcentagem de produtos que se encaixam em cada intervalo. Então, para achar a frequência relativa absoluta percentual, a gente tem que achar a frequência relativa absoluta primeiro. Então, para achar a frequência relativa absoluta, é só multiplicar, dividir cada frequência absoluta, como está indicado aqui, pela frequência total. Então vai ficar 10 por 39, 10 por 39, 15 por 39 e 4 por 39, que vão dar esses resultados que estão aqui. Lembre de deixar as 4 casas após a vírgula quando estiverem calculando a frequência relativa. Para achar a frequência relativa absoluta percentual, que é o que está sendo pedido, é só multiplicar esses valores por 100. Aí vocês vão ter as porcentagens aqui, que é o que está pedindo na letra B. Tá? Então, acho que dessa lista aqui era só. Eu peço que vocês façam novamente esses exercícios, né, para ver se realmente vocês se lembram, né, desse conteúdo que ficou lá para trás. Então, resolvam todos eles novamente. Resolvam aqueles exercícios de equações e de inequações. Eu pretendia dar equações e inequações de segundo grau agora nessa semana, mas eu acho que fica melhor a gente dividir o conteúdo, deixar isso para o segundo bimestre. E então a gente vai ter um pouquinho de matemática financeira no segundo bimestre. Então eu deixei essa parte para ver junto com essa pequena parte de matemática financeira que vocês vão ter no segundo bimestre. Então a gente vai combinar, hoje à noite nós vamos conversar no horário da aula, tá? Eu espero todos presentes no horário da aula, eu vou mandar o convite para vocês.
Eu espero todos presentes no horário da aula, que a gente vai conversar sobre a avaliação. E essa presença na aula conta como participação da aula e conta também como presença, tá? Então, às 19 horas, no horário, 19 horas não, desculpa, às 20h45, que é o horário da aula de vocês. Então, eu quero todo mundo presente, tá? Conforme o convite que vocês vão receber para a aula, e quero todo mundo participando, tá certo? Aí, tirando dúvidas sobre o que não ficou bem claro, e também para a gente conversar sobre a avaliação de vocês, tá certo? Então, até a noite.